Fala galera, boa noite. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo certo? Mais uma vez, boa noite. Como tem pouca gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, pode mandar pelo áudio, pelo chat mesmo, tá, galera? Pelo áudio, desculpa. Pra gente com um bate-papo bem legal. Então, na primeira aula, a gente tinha combinado de fazer uma semana História Geral, na outra semana História do Brasil, né? Mas como hoje é feriado e julguei que teria poucas pessoas, a aula de História do Brasil hoje seria Segundo Reinado, e é a matéria que mais cai no Enem. Eu achei que não seria viável dar ela hoje, porque teria poucas pessoas, né? Aí vamos fazer o seguinte, a gente vai dar essa aula de História Geral, continuar a Idade Média que a gente deu na última aula, e na outra semana, creio eu que vai ter mais pessoas, a gente vai trabalhar com o Segundo Reinado, entendeu? Para a gente ficar bem alinhado, e na outra semana continua a História do Brasil, para a gente ficar certinho. Pode ser assim? Show! Hoje a gente vai falar de reformas e revoluções, e um pouco do iluminismo, basicamente a reforma protestante e a revolução industrial, que temas bastante cobrados, né, no Enem. E para vocês entenderem um pouco mais, a nossa famosa linha do tempo, né, que eu sempre deixo para vocês aqui para a gente entender onde nós estamos, nós estamos aqui na Idade Moderna, como a gente conversou na última aula, a Idade Média acabou em 1453, né, com a queda de Constantinopla, e começou a Idade Moderna. Vai até 1789, na Revolução Francesa, que inclusive é um dos temas da nossa próxima aula de História Geral. A gente está nesse período entre 1453 e 1789. Aqui vocês podem ver que ocorreu várias coisas importantes, e a gente vai citar as mais cobradas, que é a Reforma Protestante, o Iluminismo e a Revolução Industrial. Vamos lá, então. Qualquer dúvida, galera, pode mandar, interromper a aula, que o bate-papo fica legal. Então, vamos começar com a Reforma Protestante. Primeiro, para a gente entender a Reforma Protestante, nós temos que entender as causas, né? O que o levou a essa reforma, né? Começando com interesses políticos, quase todas as reformas e revoluções vão ter o interesse político. Interesse político de quem? A nobreza estava interessada em tirar o poder da igreja. Como a gente tinha conversado, na Idade Média a igreja tinha um poder enorme sobre tudo, né? E para que o rei pudesse mandar sozinho. Então a nobreza tinha enorme vontade de ocorrer essa reforma protestante. Tinha também causas econômicas, que a burguesia estava de olho no lado econômico, porque a igreja, ela tinha uma coisa que ela condenava o lucro. E para os burgueses que queriam expansão do comércio, isso não era uma coisa boa, né? Além também de causas éticas. Foi visto com maus olhos, né, a questão da venda de indulgência pela igreja, que seria a venda da salvação. Venda também de relíquias sagradas, vendia algumas coisas como se fosse usada por Jesus Cristo naquela época. E também até vendas de cargos. Tinha vendas de cargos para, você quer ser clero? É esse valor, então você pode ser do clero pagando. E quem deu certo na reforma protestante foi Martinho Lutero. Algumas pessoas tentaram antes, mas não deu certo. Quem de fato vingou foi Martinho Lutero, que na Alemanha, e com o grande apoio da nobreza, né? Porque estavam começando a formar os estados, as monarquias nacionais, né? E os reis não vão querer dividir este poder. Aqui, Lutero, ele era um monge, né? Da Igreja Católica da Alemanha, e ele escreveu um livro chamado 95 Teses, que eram 95 pontos, onde ele criticava a Igreja Católica, algumas coisas que ele não concordava e tudo mais. Entre elas, ele colocou que a salvação seria pela fé, não seria mais comprada, igual era estabelecida. Além do fim do celibato, no caso aqui, que poderia que se casar os padres, no caso, e a eliminação dos santos. Existia somente uma figura
e não mais os santos, não adorar pessoas. Além disso, para ficar de uma forma mais acessível para todo mundo, e todo mundo conseguir entender e ter sua própria interpretação da Bíblia, Martinho Lutero pegou a Bíblia, que era somente em latim até aquele momento, e traduziu ela. E com isso, as pessoas começaram a pegar a sua própria interpretação e não somente aquilo que a igreja falava. E com isso, Lutero foi condenado à morte e excomungado. Porém, com a ajuda dos nobres, ele é, se escondeu e conseguiu fazer essa tradução da Bíblia e divulgar para todas as pessoas. E assim nasceu a Igreja Protestante. E que hoje, até hoje em dia, a gente vê resquícios, né, desse tempo, dessa época de turbulências entre as religiões. Por exemplo, em Belfast, capital da Irlanda do Norte, tem um muro que divide a cidade entre católicos e protestantes até hoje. Na Escócia, por exemplo, tem o Celtics, que é o time de futebol, que é só de católicos, e o time do Rangers, que é só de protestante. E sempre dá muita briga nesse clássico. É um dos clássicos mais perigosos do mundo, por causa tem essa briga religiosa, né? Então é um resquício daquela época que até hoje a gente pode ver no mundo atual. Aí, precisando de uma reforma, só chamar Martinho Lutero, né? Que ele entende bem de reforma. Alguma dúvida até aqui, galera? Alguma pergunta? Tá dando para entender tranquilo? De boa, tranquilo. Aqui foi só uma apanhada geral da reforma protestante. Eu citei o mais importante para vocês entenderem. Vamos resolver uma questão aqui do Enem 2020. Aquele mesmo esquema, né? Vamos primeiro para o comando, igual nós tínhamos conversado. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem vamos ler o texto. Dois grandes eventos históricos tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido e lhe forneceu as palavras que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava o padre do vilarejo conterrâneos inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do Papa, dos cardeais e dos príncipes, como queria. Visto isso, os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo no século XVI a repensar a visão católica do mundo ao possibilitar o quê? Qual alternativa você acha que é certa? Que nós comentamos agora há pouco. Alguém? Guilherme acha que é a letra D. Mas alguém acha alguma coisa? Alguém não acha nada? É isso aí, Guilherme, você está certo. Como a gente comentou, né, a tradução, né, feita por Martinho Lutero, ele fez com que a Bíblia pudesse ser interpretada, né, de acordo com o que a pessoa achava, não o que falavam para ela. E a resposta certa é a letra D. É uma questão bem tranquila até. Vamos lá, mais uma questão. Direto do comando, o texto extraído da carta escrita por Galileu, cerca de 30 anos antes de sua condenação pelo Tribunal do Santo Ofício, discute a relação entre ciência e fé, problemática cara no século XVII. A declaração de Galileu defende que, vamos ler o texto, assentado, portanto, que a escritura que no caso é a Bíblia, em muitas passagens não apenas admite, mas necessita de exposições diferentes do significado aparente das palavras. Parece-me que nas discussões naturais deveria ser deixado em último lugar. Então, essa declaração defende o quê? Vamos ler.
Qual alternativa? Pode dar uma olhada nas alternativas e qual alternativa vocês acham que é a correta? Opa, spoiler não, agora ficou fácil. Alguém conseguiu chegar a alguma resposta? É, agora já foi na Guilherme, mas tirando o spoiler aí, dava para saber que era ela? Pelo que a gente falou, conversamos pelo texto. Acho que sim, né? O texto fala bem sobre isso, né? Então tá ótimo. Gente, a questão de reforma protestante sempre vai ser sobre essas questões de sobre as 95 teses, o que ela propôs, o que foi feito para ocorrer de fato a essa reforma, quais eram os conflitos da época. Se vocês se basearem nisso, vai ficar tranquilo demais. Ainda mais se guiando pelos textos, que sempre ajudam bem. Depois, se quiserem, eu tenho até uma lista de exercícios das matérias de hoje, de Reforma Protestante, Iluminismo e Revolução Industrial. Se quiserem, eu até passo para vocês depois, para vocês irem resolvendo, porque nem é resolver questão, galera, que ficar só lendo matéria não dá certo. Uma questão diferente agora da Unesp, de 2016. Eu trouxe ela aqui porque ela é bem direta e fala uma coisa que a gente conversou. As reformas protestantes do princípio do século XVI, entre outros fatores, reagiam contra. Qual questão, qual alternativa vocês acham que é certa? Ela é bem direta, as provas tirando, sem ser o Enem, costumam vir bem só com comando, sem texto. Guilherme, acho que a letra A. Acho que mais alguém? Mais alguém? Vamos lá, galera. Mas isso aí, Guilherme, você está certo. A gente conversou sobre isso, né, que a venda de indulgências e a venda da salvação foi uma dos fatores, né, que levaram a reforma protestante. E pelas 95 teses, a salvação passaria a ser somente pela fé. Alguma dúvida, galera, em relação à reforma protestante? Alguma coisa para a gente passar para o iluminismo? Alguma dúvida? Tranquilo? Beleza. Qualquer dúvida, podem parar e falar aí. Vamos lá. Iluminismo. Vocês já devem estar cansados de estudar sobre, de ouvir sobre. Foi um movimento intelectual, bem intelectual, que surgiu durante o século XVIII. Iluminismo vem de luz. Ah, isso aí, na redação, isso aqui tem que ser usado, né? Cabe quase em tudo. Que você entra e dá uns pontinhos, leva os pontos lá em cima, né? Mas iluminismo vem de luz, né? Que no caso se refere à razão. É um contraposto ao antigo regime que da Idade Média, que vocês não sei se vocês vão lembrar, que foi retratado como Idade das Trevas, porque não era muito usado o pensamento, a razão.
era a igreja que comandava e aquela mente fechada. Então, iluminismo vem de iluminar a mente, a razão, usar aquilo em prol da ciência e do homem em si. E visava bem a liberdade econômica e política, dentre elas a propriedade privada, né? E isso é interesse muito da burguesia e da nobreza. Por isso que esses movimentos sempre dão certo, tem esse apoio. O lema deles, do iluminismo, é liberdade, igualdade e fraternidade. Resume bem, né? O antropocentrismo, que era a visão, o homem no centro, né? Em relação à ciência, deixa aquela coisa de fé e religião de lado e vira a ciência, o pensamento, né? Eu trouxe alguns pensadores para vocês e a ideia básica deles, né? John Locke, todo mundo conhece, né? Nossa mente é como uma tábua rasa, sem nenhuma ideia. Essa eu gostava de usar bastante na redação, Valdir, que você falou sobre usar a citação. John Locke usava bastante sobre essa questão da tábua rasa, que o homem, alguma coisa, de algum tema relacionado à própria sociedade, eu falava que o homem nascia com uma tábua rasa, depois ia se moldando e tudo mais. Caiu super bem. Montesquieu, que é a famosa tripartição, né? Legislativo, executivo e judiciário, sem aquele papel do monarca. Rousseau, apenas um Estado com bases democráticas teria condições de oferecer igualdade jurídica a todos os cidadãos. E o Adam Smith, que é da área econômica, a famosa lei da oferta e da procura. A economia deveria ser conduzida pelo livre jogo, e sem a mão do Estado, entendeu? Isso, ó, a busca da liberdade do iluminismo, né? Como eu gostava de falar, das amarras do antigo regime, a Idade das Trevas. Algum comentário, alguma coisa para falar sobre aqui? Alguma dúvida? Podem falar, galera. Só tem nós aqui pelo jeito, se quiserem ligar o microfone e falar. Tá tranquilo? Valdir, tudo certo também? Ok. Aí uma questão da Enem 2018. No ambiente cultural do antigo regime, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características o quê? Vamos lá. O século XVIII é, por diversas razões, um século diferenciado. Razão e experimentação se aliviam no que se acreditava ser o verdadeiro caminho para o estabelecimento do conhecimento científico, por tanto tempo almejado. O fato, a análise e a indução passavam a ser parceiros fundamentais da razão, e é ainda no século XVIII que o homem começa a tomar consciência de sua situação na história. Então, nesse ambiente, a discussão filosófica mencionada no texto tinha como uma de suas características. O que você acha? Qual alternativa você acha que é a certa? Visto que a gente começou sobre o iluminismo, mas esse texto que ajuda bem, né? E aí, galera? Alguém arrisca alguma coisa?
Qual que é a sua dúvida, Guilherme? Entre quais questões? Quais alternativas, né, na verdade? Entre C e E, tá, vamos lá. Uma dessas está certa. Aqui fala a questão a discussão do iluminismo em relação ao antigo regime, que o antigo regime era a Idade Média, que eles chamavam de antigo regime, né? Aqui, é, a característica que eles batiam muito em cima é essa discussão entre sempre pense em iluminismo, pense em luz, pensamento, razão. E eles debatiam muito com a questão da igreja, do clero, que foi no antigo regime, igual a gente tinha conversado sobre a, a questão da Idade das Trevas, a igreja mandava muito, que não sei o quê, e eles queriam acabar com isso. Com isso, a alternativa é a letra E. Sempre que citar iluminismo, pensa nisso, que eles sempre visavam a liberdade de pensamento, e era contraposto ao antigo regime, que era, que era regido, assim pode-se dizer, pela igreja. Certo? Deu para entender? Alguma dúvida? Show, galera. Isso aí. Iluminismo sempre pensar em pensamento, luz, razão. Eles sempre vão buscar essa liberdade. Acho que foi até o Valdir que falou aqui, né? Um pouco para trás, que eles buscam a liberdade. E é basicamente isso. Uma questão aqui de 2010, né? Que traz uma charge e um texto. É a história da Mafalda, né? Todo mundo conhece, né? A personagem. Viemos nos vacinar contra o despotismo. Aí embaixo um texto, democracia, regime político no qual a soberania é exercida pelo povo, pertence ao conjunto dos cidadãos. Aí vem um comando. Uma suposta vacina contra o despotismo em um contexto democrático tem por objetivo. Você sabe o que é despotismo? Então, você sabendo o que é despotismo, essa questão fica fácil. Uma mão com açúcar. É, despotismo é quando todo o poder está concentrado em cima de uma pessoa só. Ele é um despostas. Então, todo o poder está em cima dele. Normalmente é rei, governos bem rígidos e tudo mais. Visto isso, visto isso, essa vacina que a Mafalda fala que ela queria tomar, qual que seria esse objetivo? Alguém? Arrisca algum palpite?
Você, Guilherme, parabéns. Letra D. Sabendo, somente, viu? Algumas questões, somente de você saber o significado de uma palavra, já mata a questão. Parabéns. Alguma dúvida, Valdir? Tudo certo? Beleza. A próxima, então, Enem de 2017. Direto para o comando, para a gente não perder muito tempo na questão, o Enem exige muito isso da gente, trabalhar com o tempo. Correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamentos que tem como uma de suas bases. Então, vamos buscar essa base, fala no texto. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários por ter sido preparada por uma mudança do plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Então, qual que era a base, a concepção desse pensamento? O que tinha como base em relação à criação dos direitos do homem e do cidadão? Qual alternativa vocês marcariam? Alguém? Alguém não marcaria nada? D? Ó, vamos associar o texto com a questão com que cobram. Fala da questão dos direitos do homem, de garantir direitos ao cidadão, certo? Que fala da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases. Qual que era essa base? É? E aí, gente, deu é? Qual que vai ser? Levando em consideração a questão do texto, que fala de garantir os direitos, Declaração dos Direitos do Cidadão, né? Então, a resposta certa é a letra E. Universalização do princípio da igualdade civil. E também era uma das bases do iluminismo, né? Levar a liberdade de pensamento, de igualdade civil, todo mundo ter direito às leis de forma adequada, a propriedade privada e tudo, entendeu? Então, também era um dos seus princípios. E quando ele cita aqui a questão da criação, declaração, a criação dos direitos do homem e do cidadão, lá no século XVIII, essa questão fica bem na nossa cara, que seria a letra E, porque a igualdade civil está baseada nos direitos do homem e do cidadão. Deu para entender? Deu para entender certinho? Sim, sem mentir, hein, galera? Pode deixar com dúvida aqui. Tá ótimo. Top, top.
Aí, trouxe uma da PUC para vocês também, bem direta, para dar uma esclarecida, uma resumida no que a gente está falando. Faz parte das características do pensamento europeu no século XIX a defesa do quê? Qual alternativa vocês acham que é certa? Coisa que a gente também falou, quando está falando sobre as características. C. Alguém dá mais, Valdir? Acha que é qual? Isso aí, galera. Vocês estão certíssimos. O pensamento liberal, na época iluminista, era a questão do livre comércio, né? E o direito à propriedade privada. Bem característico do pensamento liberal, né? Que hoje em dia a gente conhece bem. Essa aqui foi mole, né? Alguma dúvida, galera, esse assunto de iluminismo? Uma coisa que vocês queiram acrescentar, falar, perguntar? Ok, ok. Valdir, como é que você usa o iluminismo na redação? Dá uma ideia, dá um exemplo aí. Boa. Ideia para argumentação não falta, né? Falou de economia usado em Smith, falou de sociedade, dá para usar John Locke, por exemplo. Então, é uma boa alternativa. E muito boa, né? O pessoal gosta. Essa é a letra C. Aqui é o assunto que todo mundo gosta de estudar, né? Bem tranquilo de entender, e que vocês não vão errar nenhuma questão disso na prova do Enem, que com certeza vai ter questões de revolução industrial, seja da primeira, segunda ou terceira, seja de todas elas. Então, pode ter certeza que vai ter isso aí. Primeiro, vamos entender como as causas, como ocorreu a Revolução Industrial e o que contribuiu para que ocorresse, né? Ocorreu na Inglaterra, né, no século XVIII. Foi uma coisa que ajudou muito, foi a Revolução Comercial do século XV ao XVII, aquela questão da expansão marítima, a corrida dos mares, e isso foi ajudando a acumular capital nos países, entendeu? Exploradores. A Inglaterra, que era bem forte nisso, tinha colônias na América do Norte, né? Na África também, e com isso ela conseguiu, com essa revolução que ocorreu do século XV ao XVII, acumular bastante capital. E a descoberta de novos continentes e aquela formação do mercado mundial, que ia possibilitar também a rotatividade, né, de produtos, de dinheiro, que tudo isso foi inflando e ajudando a ocorrer essa revolução industrial na Inglaterra. O que ocorreu de início foi o surgimento das máquinas e aumento da produtividade. Tudo era artesanal, né? Tudo feito com a mão. Aí, imagina, uma peça, uma blusa de lã que demorava, sei lá, 2 meses para a costureira fazer na mão. Com as máquinas foram fazendo isso em horas, rapidamente, foi aumentando a produtividade, ou seja, os preços foram ficando mais justos, foi caindo, né? Porque
tinha muita peça, ou seja, dava para vender num preço melhor. E o que ajudou bastante também foi a política de cercamento, onde a nobreza inglesa ela decidiu demarcar algumas terras para a questão da criação de ovelhas, para poder usar lã, usar matéria-prima, né? E com isso fez com que os camponeses que estavam nessa terra fossem obrigados a ir para a cidade. Com isso aumentou o consumo de todos os itens básicos, né? A compra de produtos feitos na indústria, feitos na cidade, começou a aumentar. Então, esse aumento do consumo foi aumentando a rotatividade, e tudo isso foi uma engrenagem que ajudou bastante a Revolução Industrial a ocorrer, de fato, na Inglaterra, no século XVIII. E uma coisa que ajudou bastante também a Inglaterra foi ter matéria-prima disponível. Tinha muito carvão, ferro e a lã, né? Que o início foi a indústria têxtil, né? Que foi despontando. A lã foi o carro-chefe, né? Que ajudou bastante. Além do carvão e ferro. Aqui uma imagem de uma locomotiva foi uma das maiores, se não a maior, locomotiva a vapor no caso, não a maior invenção da época da Revolução Industrial, né, da primeira Revolução, que ajudava no transporte de cargas muito mais veloz, né, do que eram levados, né, em animais e tudo mais, em navios. Isso ajudou bastante. Aqui a imagem, a suplementação eu coloco se alguma relação com a social, problema e coloco. É uma boa, sim. Tu coloca primeiro, né, o que você quer falar, né, tipo, alguma coisa ruim em relação à privatização, e depois já o contraponto do iluminismo, né? Não é uma boa estratégia. Muito bom. Eu gostei. E dá para usar praticamente com quase tudo, né, o iluminismo. Você pode usar o contraponto ali em quase todos os temas possíveis. É bom ter, igual você usa o iluminismo, pensa nos 4, 5 argumentações, tipo assim, citações, né, que dê para usar em tudo. Em quase todos, né? As coisas que sejam um coringa, assim, que na hora você vai lembrar, dá para colocar, isso aí aumenta bastante os pontos na redação. Hum. Aqui é a imagem de uma fábrica, galera, de indústria têxtil, como é que era, né? Bem diferente, né? Máquinas grandes o tear, né? Algumas características também que ajudaram, os burgueses estavam no controle do Estado, né? Porque depois do iluminismo, tudo começou a girar em torno do capital ali e tudo mais, os burgueses aproveitaram, a burguesia estava no controle do Estado. Também com o surgimento do parlamentarismo, depois da Revolução Gloriosa, em 1688, que a monarquia foi deixada de lado e se assumiu o parlamentarismo na Inglaterra. Além da ética protestante na Inglaterra, que tinha aquela coisa de puritanismo e tudo isso foi ajudando, e a Inglaterra é conhecida como a rainha dos mares, ou seja, tinha frotas de navios gigantescas que conseguiam buscar matéria-prima, levar produtos, buscar mão de obra, e tudo isso foi ajudando a ocorrer a Revolução Industrial na Inglaterra. Aqui nós temos as fases, né, da Revolução Industrial. São 3 fases, né? Nós estamos na terceira, quase indo para a quarta, já se fala na quarta. A primeira Revolução Industrial foi essa que a gente acabou de comentar, no século XVIII, foi a primeirona, assim, né? Onde foi aquela invenção das máquinas, aquela coisa toda nova, revolucionou os modos de produção, igual a gente comentou, e as coisas mais importantes de criação foi o uso de locomotivas e navios a vapor,
utilização do carvão, né? E a indústria têxtil, que a gente comentou, né? A questão da criação de ovelhas, que tinha muita matéria-prima. Já a segunda revolução industrial foi já no final do século XIX, onde já tinham vários outros países, como Alemanha, Itália, que já utilizavam nessas fábricas de produção, né? Já tinha esse modelo de produção criado na Revolução Industrial Inglesa. E o uso do petróleo e máquinas a combustão começou a crescer de forma absurda, né? Os trabalhos foram mais especializados, não tinha aquela pessoa que fazia de tudo, já começou a ter um para cada setor, e nessa época a gente tem que dar destaque para a área da química, indústria metalúrgica e indústria automobilística. E a terceira revolução industrial começou em 1950 e está até hoje, né? Já se falam bem na quarta revolução, por causa dos avanços que não tão absurdos, e começou a proporcionar mais conforto, né? Como os aparelhos eletrônicos, a internet, energia atômica, os avanços na área da medicina, também da engenharia genética, tudo isso contribuiu está contribuindo para essa terceira revolução industrial. Galera, alguma dúvida em relação à revolução industrial? Alguma coisa que vocês queiram falar? Acrescentar? Não, nada, né? Beleza, beleza. Vamos para as questões, então, de Revolução Industrial. Vocês vão ver que, sabendo isso aqui, lembrando disso que eu acabei de falar para vocês, e começar a resolver as questões, e vocês vão ver que é bem tranquilo. Vamos lá. Outra consequências dos cercamentos que teria contribuído para a Revolução Industrial na Inglaterra foi... Gente, sem eu ler o texto, qual alternativa você acha que é a certa? Sem a gente ler o texto. Pode chutar, pode errar, mas isso que a gente acabou de falar. Só ler nesse comando. Boa, Guilherme. Isso aí, letra A. A gente acabou de falar isso, que a política de cercamento levou os camponeses para a cidade, fazendo ele aumentar o consumo dentro da própria Inglaterra. Aí, somente lendo o comando e sabendo isso, a gente já economizou que 4, 5 minutos de questão, que fica nervoso, né? Aí sobra mais tempo para o Valdir lembrar as coringas dele e usar na redação, né? Quando a gente for pegando essas manhas de né, Valdir? Lembra mais tempo sobra mais tempo. Tem que saber trabalhar com tempo no Enem. A gente já foi direto, olha o tamanho desse texto aqui. E ainda tá em slide. Se fosse na folha do Enem, ia pegar metade de uma parte da folha. Só de ver aquilo já ia dar confundir a mente toda. Nem vou ler o texto para vocês. Já acertaram a questão só do que a gente conversou e sabendo o que ocorreu na política de cercamento. Boa, Guilherme, parabéns. Pode, só seguir isso aí que vai ter tempo para lembrar qualquer coisa. Vamos ler o comando dessa questão aqui. Aqui já a gente vai ter que ler o texto, né? Qual relação é estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais no início do século XIX? Ou seja, o texto provavelmente vai fazer uma relação, né, do século XIX com a Revolução Industrial. Vamos voltar. A Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desespero lucrativo. As novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que seu poder. Então, que relação que tinha da Revolução Industrial com as cidades inglesas no século XIX?
Qual alternativa vocês marcariam? Pode dar uma lida aí. O Guilherme falou que a letra E. Isso aí, Guilherme. Questão fácil, né, até. Lendo o texto aqui, as outras estão bem esdrúxulas, assim, falando, porque não tem como marcar. Nem tem como ter dúvida, né? Lendo o texto certinho. Isso aí. Aí, a questão da FUVEST, bem direta, a gente pegar, vamos ver se a gente aprendeu mesmo o que é Revolução Industrial. Sobre inovação tecnológica no sistema fabril da Inglaterra do século XVIII, é correto afirmar que ela... Vamos ver. Essa é para dar um apanhado geral no que é Revolução Industrial. Trouxe ela para a gente aqui por isso. E, galera, alguém arrisca alguma coisa? Muito bem, Guilherme, é isso aí. Acho que todas as outras alternativas têm um distrator, né, que dá para tirar, né? Assim, letra B, ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta? Não. Naquela época ainda não tinha tecnologia de ponta, né? Pesquisa nas universidades? Nada a ver, né? Estimular os operários a desenvolver novas tecnologias? Nunca, né? Só queria que eles trabalhassem e entregar o produto. E que também algumas gerações de inventores também na letra E, que dá para tirar ela. Então, letra A. Parabéns, Guilherme, isso aí. Então, você entendeu bem essa questão da Revolução Industrial e não vai errar nenhuma questão disso na prova. E é questão de FUVEST, né? Ou seja, Enem vai ser fichinha para vocês. Vamos lá para o comando da questão. A análise do trecho permite identificar que o poeta romântico Shelley registrou uma contradição nas condições socioeconômicas da nascente classe trabalhadora inglesa durante a Revolução Industrial. Tal contradição está identificada. Então, vamos procurar uma contradição, né, que o poeta fala. Homens da Inglaterra, por que arar para os senhores que vos mantêm na miséria? Por que tecer com esforços e cuidado as ricas roupas que vossos tiranos vestem? Por que alimentar, vestir e poupar do berço até o túmulo esses parasitas ingratos que exploram vosso suor, e que bebem o vosso sangue? Então, ele fala bem da questão da produção, o que eles produziam e por que eles faziam aquilo, né? Então, qual a contradição que tá representada no texto ali?
Sei, Valdir, boa, letra E. Cita bem, né, a questão da riqueza, né, que eles produziam, mas que eles não usavam, né? Ele ara para o Senhor, mas ele se mantém na miséria. Ele tece as roupas, mas é os tiranos que vestem, entendeu? Então fica bem fácil, letra E. Isso aí. A riqueza que não era usufruída por aqueles que a produziam. Muito bem. Vamos lá, a gente aqui tem a comparação dos dois textos. Vamos ler o comando. As estratégias empregadas pelos textos para abordar o impacto da Revolução Industrial sobre as sociedades que se industrializavam são, respectivamente, vamos ver. Então, a gente tem que pensar nas estratégias que falam em cada texto, né, que vão ser duas respostas, duas questões. O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando o aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultando do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo mundo. Texto Huberman. Texto 2. Os edifícios das fábricas adaptavam-se mal à concentração da numerosa mão de obra, reunida para longos dias de trabalho, numa situação árdua e insalubre. O trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção. Homens, mulheres e crianças deixavam os lugares onde moravam para trabalhar em diferentes fábricas. Então, exposto os textos, o que vocês acham as estratégias empregadas para abordar o impacto da Revolução Industrial? O que o texto 1 usou para falar da Revolução Industrial, o que o texto 2 usou? Alguém acha alguma coisa? Alguém acha alguma coisa? Valdir, Guilherme? Claro. Você busca a estratégia. O que, o texto 2, o texto 1 apresentou para falar da revolução, o que, o texto 2 usou para falar da revolução? Show. Então, qual estratégia foi usada no texto 1 para falar da revolução e qual foi usada no texto 2? Guilherme, leia a última frase aqui, ó, do texto 2. Leu?
Aí você acha que o texto 2 usa a questão de deter-se no trabalho doméstico? E aí, confirma sua alternativa A? Quer mudar para outra? Tá convicto que é essa aí? Bode falou letra D. Indicar os ganhos sociais. O aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril em grande escala, representando um aumento tremendo na produção, abrindo caminho na direção dos lucros, resultando do aumento da procura. Eram forças abrindo um novo mundo. Ah! Não, mãe, me deixa quieta! Aí, Mãe! aí mas não é ganhos lucrativos. Na verdade, ele está falando da questão da criação do navio, né? Como é que foi bom e tudo mais. A questão tá meio que colocando em evidência a inovação tecnológica. Essa vocês tiveram um pouco mais de dificuldade. Aqui fala a questão da inovação tecnológica em relação à criação da máquina movida a vapor e tudo mais, como é que isso melhorou. E aqui fala a questão da mudança da mão de obra, que as fábricas começou a ter fábrica, o trabalho destruiu o sistema doméstico de produção, olha aqui, ó, o trabalho nas fábricas destruiu o sistema doméstico de produção, entendeu? Aí, então, ele usou a questão da mudança no mundo do trabalho, enquanto o primeiro texto revelou a questão da inovação tecnológica. Show? Essa foi um pouco mais pegada, mas eu para entender. Quando for comparar, assim, dois textos, primeiro foca em um, vê o que pede, se é alguma relação, alguma coisa assim, vê se aí depois vê o texto, vê o dois, vê se as alternativas combinam, se dá certo, se pode ter alguma melhor. Entendi. O texto 2 é um pouco mais rebuscado, né? Mas aqui ele fala que o trabalho nas fábricas, né, destruiu o sistema doméstico e que homens, mulheres, crianças começaram a trabalhar de fábricas, né? Então, show. Galera, por hoje é só. Isso é tudo. E muito obrigado, de verdade, pela atenção de vocês. Sei que é feriado e ter vocês aqui é uma felicidade. Tipo assim, eu fico muito feliz, né, em estar passando para vocês isso. Espero que tenha ajudado de verdade vocês, que tenha sido claro naquilo que a gente propôs, que não tenha ficado nenhuma dúvida. Ficou alguma dúvida? E espero que vão fazendo as questões, pesquisem lista de exercícios, que quanto mais questão vai fazendo, vai ficando fácil, vai aprendendo aqueles truques, igual já lê direto o comando, já sabe a alternativa, nem precisa ler o texto. E ganha um tempinho, né, que ajuda bastante. Alguma dúvida, galera? Ficou tudo claro? Querem perguntar alguma coisa? Espero que tenha sido proveitosa a aula para vocês, tá? Que tenha sido tenha ajudado vocês. Muito obrigado pela atenção.
Boa noite para vocês, tá? Boa semana. Até semana que vem. Semana que vem a gente vai falar sobre Segundo Reinado, e é o assunto que mais cai em história no Enem, então, por favor, não faltem. Vai ser muito bom. Boa noite, gente. Foi um prazer, tá?